Galerinha do Vivina Monteiro, estamos de volta agora para gravar mais uma aula para vocês, dessa vez com a esfera, certo? Nosso terceiro corpo redondo, né? Já vimos o cilindro e o cone nos vídeos passados, vamos ver agora a esfera. O que é a esfera do ponto de vista matemático, né? Qual é a definição de esfera? Manuel Paiva traz a seguinte definição: dado um ponto O e uma distância R, chama-se esfera de um centro O e raio R o conjunto de pontos no espaço cuja distância de O é menor ou igual a R. Vou traduzir para você. Vamos colocar um pontinho aqui, ó, um pontinho aqui vermelho. Vou chamar esse ponto de O. E uma distância R desse ponto. Se eu colocar isso aqui no plano, o conjunto de todos os pontos distantes de R, né, de O igual a R, será a circunferência. O conjunto de pontos menor ou igual a R é o círculo. E se a gente considerar o espaço, todos os pontos do espaço menores ou iguais a R, temos então a esfera, ok? Portanto, a esfera é esse conjunto de pontos cuja distância de um ponto dado é igual ou inferior a R, que é o raio dessa esfera, ok? Vamos então fixar aqui os elementos. O primeiro elemento dessa esfera, nós vemos aqui, essa distância vermelha aqui, vocês sabem que esse ponto aqui é o centro, né? Passa do centro da esfera. Essa linhazinha vermelha que vai de um ponto a outro ponto da esfera, passando pelo centro dessa esfera, é o que chamamos de diâmetro, tá certo? Se você imaginar uma laranja como uma esfera perfeita e você enfiar aí um palito, né, nessa laranja, e esse palito passar pelo centro dessa laranja, então esse palito será o diâmetro dessa esfera, ok? Do centro até qualquer ponto da superfície esférica é o R. Superfície esférica é toda essa parte amarela aqui, a casca, né, da esfera. Se você imaginar uma laranja, a casca ela seria a superfície esférica. E a casca, com tudo que tiver no interior da esfera, é a esfera, ok? Então vamos fixar aqui as ideias. O D é o diâmetro, o R é o raio. Uma relação simples aqui, claramente percebível, é que o diâmetro é o dobro do raio, ok? O D é igual a 2R. Isso vale lá na circunferência, vale aqui também na esfera, ok? Toda essa parte amarela aqui é o que chamamos de superfície esférica. A medida da superfície esférica é a área da superfície esférica, que é 4πr ao quadrado, ok? Então note aqui que para calcular essa área, né, a área da superfície esférica, precisamos conhecer a medida do raio. E todo o conjunto de pontos, né, que é interior à superfície esférica, todos esses pontos que é igual ou inferior ao raio, é o que chamamos de volume. A medida dessa região é o volume da esfera, que é 4/3 de πr ao cubo, como já demonstramos aí em sala de aula para vocês. Ok? Vamos a alguns exemplos para a gente treinar melhor essa ideia. Vamos começar por esse exemplo 1 aqui. Calcular a área da superfície de uma esfera de raio 4 centímetros. Então você já sabe que a superfície esférica é toda essa área amarela aqui, a casca da laranja, digamos assim, a superfície, né, a parte de cima da esfera. Para calcular a superfície esférica, nós precisamos conhecer o raio. Foi dado aqui, o raio igual a 4 centímetros. Vou colocar ela aqui, ó, do centro até a esfera, o raio igual a 4 centímetros. E a nossa relação para calcular a área da superfície esférica é 4πr ao quadrado. Então vamos trocar esse r por 4. Vai ficar 4 vezes π vezes 4 ao quadrado. Você só vai substituir o π por algum valor se no enunciado da questão isso for solicitado, né? Algo do tipo, use π igual a 3, use π igual a 3,1, ou use π igual a 3,14. Se isso não for dado no enunciado, você vai tratar o π aqui como se fosse uma letra, vai apenas repetir, tá certo? Π é um número irracional. Então, nesse caso aqui, vai ficar 4 vezes π vezes 4 ao quadrado. Uma expressão que você tem multiplicação em potência, resolve primeiro essa potência aqui. Quanto é 4 ao quadrado?
4 ao quadrado é 16. Então vai ficar 4 vezes π vezes 16. Como é uma multiplicação, posso multiplicar em qualquer ordem. 4 vezes 16 é 64, 64 vezes π, 64π. Como esse 4 está em centímetro, então a área vai ser centímetros quadrados. Ok? Vamos para mais uma questão, bem simples de ser entendido. Exemplo de número 2. Calcular o volume de uma esfera de raio 2 centímetros. Dessa vez nós queremos o volume. O volume é o conjunto de todos os pontos iguais ou inferior ao raio, né? O raio é a distância do centro à superfície esférica. Então, o conjunto de todos os pontos iguais ou inferior ao raio é a esfera. Então, o volume é toda essa região. Então, como é que se calcula o volume de uma esfera? Bom, o raio aqui é 2, o volume da esfera é 4/3 de πr ao cubo. Então, vamos substituir esse Rzinho aqui por 2. Então, vai ficar 4/3 de π vezes 2 ao cubo. Façamos a potência primeiro. 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2 é 4 e 4 vezes 2 é 8. Cuidado, não é 6, viu? Não é 2 vezes 3 não. É 2 vezes 2 vezes 2. A potência, o expoente, esse número aqui em cima, indica que esse número de baixo, que é a base, vai se multiplicar 3 vezes, né? Nesse caso aqui. Então, a gente tem aqui a multiplicação e a divisão, né? Por esse 3 aqui embaixo. Você pode multiplicar, dividir, ou dividir e multiplicar. Ou apenas representar aqui. 4 vezes π dá 4π, 4π vezes 8 dá 32π sobre 3. Como 32 não é divisível por 3, não há necessidade de dividir. Você pode deixar a resposta assim, né? Se fosse um múltiplo, né? Digamos assim, 24, você dizer 24 dividido por 3 daria 8. Você escreveria 8π. Então, nesse caso, basta deixar 32π sobre 3 centímetros cúbicos. Estamos falando de volume, ok? Bem simples de ser calculado também o volume. Vamos para o exemplo de número 3. Um recipiente cilíndrico, cujo raio da base é 6 centímetros, contém algo até certa altura. Uma esfera de aço é colocada no interior do recipiente, ficando totalmente submersa. Se a altura da água subiu 1 centímetro, então o raio da esfera é... Vamos lá, vamos traduzir isso aqui, vamos fazer um desenho primeiro, para a gente entender melhor. Nós estamos falando de um recipiente cilíndrico, é um cilindro aqui, ok? Ele diz que é colocado no interior desse cilindro, né? Ele já está com uma certa quantidade de água, tá aqui, eu vou colocar água até aqui, esse lá. Faz de conta que essa parte verde, né, a água. E aí você vai colocar dentro desse cilindro uma esfera, tá aqui a esfera, ó. O que acontece quando você colocar a esfera dentro do cilindro? A água vai subir, ok? Ó, vai acontecer isso aqui, ó. A esfera entra e a água sobe, ok? Pronto, e vai subir justamente 1 centímetro. O raio aqui foi dado, o raio é 6 centímetros, e essa altura que vai subir é 1 centímetro. E aí nós queremos descobrir quanto é o raio da esfera. Veja que questão bacana. Pense um pouquinho e você vai descobrir o seguinte, que o volume da esfera ele vai ser igual ao volume da água que subiu aqui no cilindro. E a água que subiu aqui no cilindro forma um cilindro também. É um cilindro de raio 6 e altura 1. Então, o volume da esfera é igual ao volume desse cilindro. Não é do cilindro grande, mas do cilindro da água que subiu aqui. Ok? Quem é o volume de uma esfera? Já vimos que é 4/3 de πr ao cubo. E que é o volume de um cilindro? É πr ao quadrado h. Ok? Onde h é a altura, r é o raio do cilindro. Eu coloquei aqui a diferença, ó, r é raio da esfera e aqui rc de raio do cilindro, para não confundir e você pensar que é o mesmo raio. Ok? Então temos essa equação, ó, basta entender que o volume da esfera é igual ao volume desse cilindrozinho aqui de água que subiu, né? A altura aqui é 1 centímetro, o raio é 6, então nós vamos substituir aqui desse lado o raio do cilindro por 6 e o H por 1. E esses dados vamos repetir. A gente pode até cancelar esse π com esse π. Vamos fazer isso, ó, cancelando o π, ó, e vamos substituir agora esse R, vou repetir essa parte, ó, e esse R aqui vou substituir por 6, que é o raio do cilindro, que é esse mesmo raio aqui, ó.
e o h por 1, que é essa altura aqui. Calculando desse lado aqui, ó, 6 ao quadrado dá 36, e 36 vezes 1 continua sendo 36. Então, 4/3 de πr ao cubo é igual a 36. Aqui a gente pode fazer meios pelos extremos. Tem um 1 aqui embaixo do 36, né? Então, 4r ao cubo vezes 1 dá 4r ao cubo, e 3 vezes 36 dá 108. Esse 4 está multiplicando, passa dividindo, ou se você preferir, divide os dois lados por 4. Então, r ao cubo vai ser igual a 27. Ó. Dividir os dois lados por 4. 4 por 4 dá 1. E 108 dividido por 4 dá o 27. Para tirar esse cubo daqui e passar para o outro lado, ele vai na forma de raiz cúbica. Então, r é igual a raiz cúbica de 27. E qual é o número que é multiplicado por ele mesmo 3 vezes dá 27? É o próprio 3. 3 vezes 3 é 9 e 9 vezes 3 é 27. Então, r igual a 3. Espero que você tenha entendido, gostado e principalmente aprendido. Um abraço, até a nossa próxima aula.